Filhos, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Ótima semana, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos mais uma vez aqui, abençoados. Deus te abençoe a tua vida, esse mês que está se iniciando, esse mês de novembro. Seja bem-vindo, novembro, em nome de Jesus. E aí, seguindo com o nosso chimarrão, venho trazer aqui uma breve palavra para você. Olha só, bom, nós bem sabemos que o Senhor ele é presente na nossa vida. Nós cremos que a presença do Paizinho ela está conosco todos os dias. Mas eu quero falar algo muito interessante, muito curioso nessa manhã, nesse dia abençoado, nesse início de semana, e que Deus já prepare a bênção para você estar vivendo essa semana em nome de Jesus. E sejam bem-aventurados durante essa semana, esse mês, e na preparação, no teu preparo para 2026. Oh, glória! Deus te abençoe. Bom, nós vamos falar um assunto aqui sobre viver na bênção do Senhor, viver na presença do Paizinho. Mas tem um obstáculo que pode estar hoje acontecendo sobre a nossa vida, que muitas vezes nós não cuidamos, não olhamos para isso. Mas eu quero trazer algo para você nessa manhã. Porque muitas vezes nós vivemos momentos, vivemos dias bons, dias abençoados, só que isso pode ser também um contentamento de nós estarmos na presença do Senhor, de pelo menos hoje nós estarmos na casa do Senhor, pelo menos hoje nós estamos fazendo alguma coisa para o Senhor e nós estamos nos baseando isso como o nível máximo de onde a gente pode chegar na presença do Pai. Só que tem algo muito interessante que o Senhor nos fala e que o Senhor nos mostra na palavra, que nós precisamos olhar muito para isso, observar estes passos, observar essas atitudes. Tem algo muito interessante na palavra, olha só, nós não podemos resistir às obras da carne se nós não tivermos o fruto do Espírito. Isso é inegociável, ou seja, quem não está na presença do Pai, quem não está na presença do Senhor, quem não está em comunhão realmente com o Senhor, em oração, que não está tendo um diálogo com o Pai, porque o bom filho ele conversa com o seu pai, e muitas vezes não é o seu pai quem vai atrás dele para conversar, mas sim é nosso dever de filhos buscar a face do nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nosso Deus, em nome de Jesus. Então, muitas vezes, por nós não procurar, por nós não querer viver algo ainda maior, nós acabamos nos limitando a viver apenas aquilo que nós achamos que já é o último nível, o último degrau para nós estar vivenciando a palavra do Senhor e as suas maravilhas na nossa vida. Porque se o mundo te dava bastante coisas para você desfrutar, creia que na presença do Senhor ele ainda tem muito para te dar, ainda tem muito para te abençoar. Só que tem portas que só vão abrir na nossa vida dependendo do nível de relacionamento que nós temos com o Espírito, do nível de relacionamento que nós temos com o nosso Pai. Ou seja, não se contentar com aquilo apenas que você já tem, se você quer uma bênção maior, aí você fala, mas pelo menos eu não tenho mais aquele vício. Mas pelo menos agora eu estou na igreja. Mas pelo menos agora, entendeu? Esses passos. É isso que nós limitamos, temos uma visão limitada quanto àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, quanto à maior manifestação ainda do Senhor na nossa vida. É por isso que muitas vezes nós não liberamos, ainda não chegamos ao ponto de nós profetizar, ao ponto de nós levantar líderes, ao ponto de nós ser autoridade, usar a autoridade que o Senhor coloca nas tuas mãos, a ponto de você se relacionar com o pessoal da tua igreja, com a tua família. Então, são essas crenças, são essa visão limitada que a gente carrega muitas vezes que faz com que nós pensamos que nós já estamos no último degrau, que o Senhor já nos abençoou tanto a ponto de nós não ter mais nada para desfrutar agora. E isso acaba nos abalando, isso acaba parando, isso acaba fazendo nós olhar para o Senhor, para a sua casa, para os seus pastores, ou seja, para os teus liderados, olhar para eles e falar, bom, eu já estou no último degrau, já estou onde o Senhor quer que eu esteja, mas muitas vezes Deus tem muito mais ainda para te usar na presença dele, tem muito mais ainda para você alcançar para a tua vida. Ainda não terminou o ano de 2025,
Então, ainda tem tempo, ainda tem lugares onde o Senhor pode te levar, ainda tem lugares para você ir, tem lugares para você ser enviado. Então, essa visão limitante muitas vezes que nós temos, esse pensamento de que já está tudo pronto, tudo feito, né? Aí nos deixa para baixo, nos deixa caminhando, engatinhando ainda como homens e mulheres de Deus. Então nós não podemos escolher viver assim, continuar assim. O mundo espiritual, ele governa os demais mundos, nós sabemos disso. O mundo, porque quem não está bem com Deus, quem não está bem com o Pai, quem não está bem com o Senhor Jesus, quem não está bem com o Espírito Santo, não está bem com ninguém. Essa é que é a verdade que nós carregamos. Então, pelo menos, nós falamos, pelo menos agora estou seguindo algo ou deixei de fazer algo. Esse é o nosso problema, entenderam? Não se conformar em viver a metade ou ver a metade. É isso que nós precisamos quebrar, essa barreira que nós precisamos romper hoje. Essa barreira que nós precisamos passar por ela e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver algo maior na Tua presença. Nós ainda vamos comer ainda daquilo que o Senhor disse que nós iremos comer ainda nessa terra. Vamos comer o melhor dessa terra ainda. Então é ainda nesse lugar, é ainda agora, é ainda hoje, é ainda esse ano, se preparando para viver o 2026. É assim que nós vamos ir para cima, é assim que nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Então é isso muitas vezes que nós temos que quebrar. Tá, mas pastor, onde que está a base para nós viver, para nós vivenciar isso? Olha só, é claro que por nós não merecemos nada. Por nós, o que nós fizesse seria indiferente pela graça. Porque é pela graça, né? É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos abençoados. Então nós precisamos entender isso. Então nós precisamos preparar essa visão, preparar a nossa vida para viver. Bom, ali eu coloquei um texto aqui em cima, Marcos 8, 22, 26, que vocês vão ver sobre o homem no qual Jesus chegou em um determinado lugar, em um determinado momento, e tirou ele de dentro do lugar onde ele vivia, onde ele habitava, onde ali tinham muitos costumes, eram visões muitas vezes limitadas, era rituais, eram coisas desse tipo. E o que Jesus faz? Jesus tira ele do meio disso tudo. Primeiro tira ele, mas lembrando que ele era cego. Esse homem era cego. Aí então Jesus pega e com a sua saliva, né, molha ali, coloca suas mãos sobre os olhos desse homem, e a palavra vai nos dizer ali, ó, que esse homem, ele abre a sua visão nessa hora. Só que o que acontece? Nessa mesma hora que ele abre a sua visão, ele fala, Jesus pergunta para ele: o que tu tá vendo agora? O que tá passando agora nos teus olhos aí? Aí ele vai falar o seguinte: não, agora eu tô enxergando, só que eu tô enxergando homens como árvores caminhando. Então esse é o problema, esse é o nosso problema, que nós vivemos algumas coisas imediatas, vivemos uma bênção, só que nos contentamos muitas vezes por viver a metade, por viver, abrir um pouco a nossa visão e não abrir toda ela. Esse é o problema, de nós viver somente a metade das coisas. Aí, por exemplo, mas agora eu estou enxergando um pouquinho, mas antes eu não enxergava. Antes eu não enxergava, mas agora eu estou enxergando um pouquinho. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse assim: não, eu estou enxergando, mas os homens são como árvores caminhando. E aí então Jesus torna ao tocar os olhos dele, toca novamente, e aí sim ele vem a enxergar. Então isso quer nos dizer que nós não podemos nos contentar com aquilo que nós estamos vivendo agora. O relacionamento é contínuo com o Senhor. Então não ache que você está num estágio. Se prepare para viver ainda algo maior que o Senhor tem para colocar na tua vida. Prepare você, prepare o ambiente, prepare o lugar, prepare a tua equipe, prepare onde você estiver, a tua igreja, prepare o teu estabelecimento, o teu comércio, prepare. Mas creia que quem não está junto, relacionado com o Senhor, quem não está aliançado com o Senhor, esse não vai estar aliançado com ninguém. O mundo espiritual governa os demais mundos.
Então nós precisamos entender, nós fizemos a nossa parte aqui, mas o Senhor, para Ele fazer a parte dele lá em cima, para o céu trabalhar ao nosso favor, nós temos que guardar o céu onde nós estivermos. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana, né? Fique em paz em nome de Jesus, um abraço forte e um beijo no coração, um abraço!